indiscutível. Esse é aquele titular absoluto, porque o Flamengo, dependendo do jogo, você pode mexer um pouquinho, se tem De La Cruz, se tem Luiz Araújo, a gente andou falando aqui, né? Esse cara é intocável, como diria Pedro Ivo Almeida, que não tá aqui no programa, é untouchable. Não é. Não é? Não Mesmo é. com esses números? Não, acho que nesse elenco do Flamengo... Hat-trick no homem. Eu acho que talvez o único jogador realmente intocável seja o Eric. Pulgar. É isso. Porque... Carrasco. Opa. Não é intocável. Opa. Pra mim não é intocável. Pra mim ele é o melhor, o jogador mais decisivo com a bola. Mas não significa que ele será em todos os jogos, em todos os momentos da temporada, dependendo da condição física, do adversário, da ideia de jogo, o cara que vai resolver todos os jogos. Eu acho que O que você não entendeu? Desculpa. O que você não entendeu? Desculpa, Bernardo. O que você não Eu entendeu? não entendi. Eu tô falando assim, é o cara mais decisivo do Flamengo e não é intocável? Isso. Tá bom. Continua, Bernardo. Até porque o Flamengo tem uns 10 jogadores que decidem jogos. Então ele não é mais decisivo. Não, ele é o mais decisivo, ele é o que tem mais condições de decidir jogos. Com a bola. Entendi. Sem a bola tem jogadores que conseguem jogar melhor do que ele. E acho também que o Arrascaeta, pela questão física, não vai ser o cara para atuar em todas as partidas da temporada, por motivos muito óbvios. Então, a partir do momento que ele não é... Tecnicamente ele seria intocável, fisicamente ele não é intocável. Tecnicamente, sim. No trato de bola, sim. Mas acho que ele evoluiu bastante fisicamente com o Tite. Tudo bem, mas tem uma temporada inteira, desgastante, jogo em cima de jogo, mata-mata, vai ser convocado para a seleção, sai, vem, fisicamente ele vai ter... O intocável para você é o cara que é titular absoluto? É o cara que você não faz consegue o time substituir funcionar de jeito nenhum. Então, o time cai muito aí eu acho que o na Arrasca função se sem enquadra. ele. Nesse time ele se enquadra. Então, Eu acho que ele só sai do time por questão física. Só por isso. Só se você for E assim, dosar. só que não é bom ele ser intocável por quê? Ele vai ficar fora no mínimo 9 jogos só pela seleção. Mais lesão que tem, suspensão. Então, assim, se tu tiver uma dependência de um jogador só assim, é complicado. E o Flamengo já teve problemas em relação a isso ano passado. Então, dentro de um cenário imaginário, hipotético, eu concordo que ele é intocável. Titular absoluto. Assim, é difícil usar essa palavra intocável, né? Mas dentro de um cenário controlado, de parte física, de lesões, de suspensão, eu acho que o Arrascaeta é indispensável para o Flamengo. Porque quando eu falo intocável, até para voltar para o Birner aqui, para ele concluir o raciocínio. Tô sendo literal, tá? Como você pediu. Não, sim. Quando eu falo assim, intocável, inclusive, é mais ou menos assim, é aquele cara que ele é tão bom, ele é tão imprescindível, ele faz tanto a diferença, que mesmo quando ele não tá no momento bom, ele tá sendo no mexe, porque a qualquer momento ele pode decidir, ele pode resolver, é uma bola, aquele eu acho que o lance, Arrascaeta é esse cara. E o Pedro não? Não, o Pedro não, mas eu acho que o Pedro é um jogador que tem uma vantagem enorme na posição, porque ele se encaixa mais nas ideias que o Tite tem colocado em prática do que se encaixa o Gabigol. E ali joga ou um ou outro, ou se o Tite quiser mexer e não vai fazer isso, podia jogar o Bruno Henrique ali. Porque outro dia a gente estava discutindo aqui várias possibilidades para o Flamengo ali na frente, com as peças que tem, e ninguém mexeu no Pedro. Porque ele se encaixa bem, ainda mais ontem. Ninguém aqui tirou. Não, então nessa formação aqui é melhor tirar o Pedro e deixar o Gabigol. Nessa formação aqui é melhor o Cebolinha e tira o Pedro. Ninguém colocou essa possibilidade. Eu acho que a característica do Pedro dá a ele uma vantagem sobre o Gabigol. Ele é o único, na ideia. Em termos de característica, ele é o único. Ontem, por exemplo, o Tite jogou com o Luiz Araújo, quer dizer, o jogador mais agudo pelo lado, né? Ali o Pedro fica ainda mais necessário. Né? Então depende muito do que o Tite vai fazer agora. Eu acho que após o Tite conseguir ter segurança naquilo que ele tem proposto para a equipe e o time estiver mais sólido, eu acredito que ele vai tentar mais variações e aí a gente pode ver algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, é que o Flamengo não vai enfrentar nenhum time tecnicamente melhor que ele, mas vamos supor que o Flamengo vá jogar contra um time que vai atacá-lo bastante e vai colocar o Flamengo em risco. Você está falando, por exemplo, do Arrascaeta. Quem joga pelo lado no meio para fazer o lado de campo e recompor o meio de campo? Porque o Arrascaeta não vai fazer essa recomposição. Vai fazer até um certo ponto, mas não vai fazer a recomposição. Quem faz os lados do campo? Aí compensa você ter, em uma circunstância dessa, um jogador próximo do atacante que não faz essa recomposição por dentro? Ou você quer um jogador que cai mais pelo lado para fazer isso com outro tipo de cara? O Flamengo proporciona isso. O elenco tem. Essa coisa, olha, eu já falei isso no início do ano, já falei também no final do ano, e eu vou continuar repetindo. Não se monta um elenco como esse para você falar que tal jogador é intocável. Intocável seria se tivesse o Messi no ápice da forma e o Cristiano. Se vier o Mbappé. Para ter aquele time de 1 a 11 que tu decora, né? Não, é absurdo. Não é um absurdo. O Flamengo montou um time exatamente para usar melhor cada jogador, no melhor da forma deles, no melhor jeito que eles podem atuar. E o Flamengo tem que ficar acima dos jogadores.
Então, quando começar a falar, esse cara é intocável, não sei o quê, eu vou dizer sempre não. Eu só falei do Eric porque o Eric é disparado o melhor jogador da posição. E o Igor, que entrou ontem ali, se começar a jogar um pouco mal, você tira do time, sem problema. Não. Mas se ele manter o nível de atuação que ele tem... Não vai ter alguém pra brigar com ele pela posição. Não tem ninguém pra brigar. Nesse momento, não. Posso mudar o sistema. Precisa mudar o sistema, exatamente. Então, é por isso que eu cheguei nisso. Todo assim, sistema que a gente discute aqui, o Pedro tá lá. Não, o Pedro, né? Não, eu entendo que o Birner fala sobre a questão da intocabilidade, né? Do Arrascaeta, mas ao mesmo tempo, essa palavra, eu acho que para ele, nos últimos anos, ela tem sido utilizada, mas com méritos. Claro. É um dos grandes problemas que o Flamengo teve, se não o maior problema, quando precisou de criatividade e o Arrascaeta não estava presente. Por isso que o Tite foi contratado. Porque se continuar a dependência do Arrascaeta, é complicado. Até agora, o Tite está procurando um sistema de jogo para encontrar justamente esse equilíbrio que o Birner está falando. Aí eu jogo com o Arrascaeta, mas eu tenho que voltar com o jogador pelo lado do campo para ele poder ficar lá tranquilo, para ele ficar sozinho. Eu acho que existem determinados jogadores que você tem que fazer ter o 100% dele. Eu não posso, com o Arrascaeta, falar para o Arrascaeta, vem cá, volta até o final. Arrascaeta, vem cá, você tem que fazer marcação. Eu acho que daqui para frente, perdemos a bola, você faz a marcação pressão. Só que é o seguinte, se eu tenho o Arrascaeta no time, eu vou colocar a preocupação no time adversário. O que o Abel fez com o Endrick? O Endrick tinha dificuldade enorme para jogar como pivô. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Enorme, jogando de pivô. Ele não tem essa característica. Não tem. Quando o Abel chegou e falou assim, vem cá, Endrick, de ladinho aqui, vem cá, do lado direito, mas quando você pega na bola, você vai para cima, fica solto e tal, porque o que acontece? Eu vou fazer todo mundo recuar para deixar você livre, tranquilo, porque quando precisar eu quero você 100%. E o que aconteceu com o menino? O que aconteceu com o Palmeiras? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. O Antônio Oliveira está tentando fazer isso com o Yuri Alberto também. Então, assim, existem jogadores que você não precisa fazer... você corre 100% que tem a mesma intensidade. Não tem. Até porque o futebol é divisão de responsabilidades. Você pedir para o Arrascaeta voltar, correr, se dedicar à marcação, é falar para ele, esquece o ataque. É isso aí. Esquece o ataque. Muito bem ataque. que você falou. É divisão de responsabilidade, né, Zé? E lógico, soma de características. Né? Então, assim, se você não quer... vamos mudar, vamos tentar achar um jogador que, mesmo com todas essas contratações, que tenha a característica de criação do Arrascaeta, para jogar no lugar do Arrascaeta no Flamengo, que tem a característica do Arrascaeta. As qualidades. Não tem. Não tem. Agora tem o De La Cruz que pode fazer. Sim, você tem o De La Cruz, mas você não tem a mesma qualidade a genialidade, a mesma cara. Você tem intensidade, você tem o cara que pega, toca, chega na área, finaliza, tal, dá um dinamismo diferente ao time. Né? Esse é um outro ponto que aí entra no que o Praz falou. Você tem que mudar o sistema de jogo. É uma outra coisa. Mas assim, essa intocabilidade do Arrascaeta, ela é não que ela seja fundamental, não é isso. Você tem que transformar isso em responsabilidade. E opções. Sim. Você não pode sentar e acomodar, eu tenho a Arrascaeta, tá tranquilo. Não, é como nós estamos falando aqui. O Flamengo hoje tem vários jogadores para você mudar de posição, para você mudar as posições, para você transformar esse Flamengo num 4-4-2, num 4-2-3-1, num 3-4-3. Você tem várias possibilidades dentro de um sistema de 11 jogadores. Você pode jogar, por exemplo, você pode centralizar o Pulgar, 2 zagueiros, né? Você adianta Varela, adianta o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, um 3-4-3, você põe De La Cruz, Gerson, lá na frente você põe Pedro, você põe Arrascaeta e aí você escolhe, Cebolinha, Bruno, você escolhe. Porque é diferente nenhum time vai jogar de igual para igual contra o Flamengo, eu acho difícil. Você vai ter um ou outro time que vai colocar o Flamengo em 15, 20 minutos em dificuldade, porque vai adiantar e tal. Depois, se o Flamengo conseguir segurar essa bola, o Flamengo tecnicamente vai fazer o time jogar de um lado para o outro. Né? E aí as preocupações se invertem. Você já pensou, eu vou tentar colocar o Arrascaeta para correr? O Arrascaeta é igual o Alex Cabeça. Né? Nosso querido Alex Cabeça. Você conversava com ele falou assim, Zé, eu adorava que o volante ia. Só me posicionava atrás dele aqui, Porque a hora que a bola viesse para mim, eu estava de frente pro gol. É o que acontece com o Arrascaeta. Sim. Aí cabe ao treinador encontrar várias posições, vários sistemas táticos. É para isso que o Tite está lá. É para isso que o Tite precisa trabalhar nesse sentido. Começar, tira o Arrascaeta. Você está treinando. Eu respeito demais os jogadores, vocês sabem disso. Você vai jogar contra o Bangu? Tira o Arrascaeta.
tira o Arrascaeta, põe Pedro e Gabigol ali na frente, porque daqui a pouco você vai precisar de um jogo como esse. Nós estamos falando aqui sobre Copa América, vai ter Copa América. Querendo dizer que é o momento de testar. É lógico, vai testar o quê? Na Libertadores? É no Carioca. Vai ter que testar no Campeonato Brasileiro. Paulista, eu acho que o Tite tem a possibilidade de fazer as substituições, as modificações táticas com e sem os principais jogadores, para ele entender como é que funciona e se dá certo ou não. Eu entendo, Zé. Né? Eu não discordo, mas eu acho que tem um contraponto. Porque o Tite precisa, do jeito que ele pensa, ele precisa achar primeiro um modelo de jogo consistente. Eu também acho que ele não achou ainda. Mas é muito por conta do que nós estamos Ele discutindo aqui. Por causa eu da acho que ele questão mexer muito, ele acredita que ele não acha. Por causa do equilíbrio, Breno. Ele está tentando encontrar esse equilíbrio. Ele está vendendo Ele um fala. peixe bonito, né? Não, nossa, a defesa, com respeito. O Bangu, você não pode querer valorizar, porque olha, o equilíbrio. O Bangu deu um chute, sei lá. É, porque, nossa, a nossa defesa, com todo respeito, ele tem que falar dos números de ataque, a movimentação, quantos chutes a gol, e aí beleza. Onde rouba a bola. Onde rouba a bola, como é que o time jogou, a velocidade, o dinamismo, aí, a velocidade com a bola nos pés. Aí eu acho que o Tite tem que trabalhar. A questão de a defesa, com todo respeito, não menosprezando o time do Bangu, mas é natural o Bangu. Diferença abissal. Né? A diferença é muito grande. Então, assim, esse é o momento de você testar os jogadores. Faz o resultado, 2-0, ou alguém acreditaria aí que o Bangu iria para cima do Flamengo para ele poder se preocupar a 100% com a defesa e esquecer o ataque? Gente, vamos lá. O Vasco não foi para cima do Flamengo. Agrediu quando precisou, foi estratégico. Sim. O Botafogo também foi estratégico. Talvez se o Vasco e o Botafogo, e acho que o Botafogo está até um elenco melhor que o Vasco no momento. Sim. E tal, a gente vai discutir daqui a pouco, inclusive, o Clássico. Eles não vão com esse poder de agressão Flamengo. Gente, o Bangu, o Audax, a Portuguesa, gente. Só tem um time, eu acho, que vai pra cima do Flamengo no Brasil. É o Fluminense. Pela proposta do Fernando Diniz. Eu acho que ainda um problema para esse Flamengo, e ontem isso não foi colocado à prova dentro de campo por contra a fragilidade do Bangu, é o sem bola. Por isso o Tite sempre fala muito desse equilíbrio. 2 jogos o Flamengo foi um pouco mais testado nessa parte física e ele mostrou que ele cede brechas ainda para o adversário. Um foi aquele amistoso contra o Orlando City. O Orlando foi perigoso. É muito cedo ainda, né? Muito cedo, muito embrionário. Né? E o outro foi contra o Vasco. O Vasco, pela proposta do Ramon, decidiu, obviamente, esperar um pouco mais, mas era um time muito competitivo para desarmar e muito perigoso, principalmente bola aérea, né, nos contra-ataques. Tinha uma situação que o Flamengo vai viver muito ao longo da temporada. temporada. Vai viver, eu acho. Mas ainda ganhou o jogo, Andona. Sim. 2 oportunidades claríssimas. Sim, teve o Léo Pereira salvando e teve o pênalti perdido também pelo Gabigol. Eu tô muito na linha do Birner, que eu acho que ele ainda não encontrou o Flamengo ideal. Ele tá testando. É positivo ele testar. Ora, ele joga com 4-1-4-1, com o De La Cruz circulando da direita, mas vindo para dentro. Ontem ele jogou de novo com 2 pontas, né? Um Cebolinha com o Luiz Araújo. Acho que poderia ver mais uma tentativa, que eu não sei se ele vai colocar com frequência, Gabigol e o Pedro. Ele coloca o Gabigol ontem na vaga do Arrascaeta, mas no finalzinho, 20 minutos mais ou menos para ele jogar. Um recorte já muito curto. Mas ele está tentando encontrar o time. Ainda não vi aquela grande atuação do Flamengo coletiva desde que ele assumiu. Mas era para ter já? É justo cobrar isso já nesse momento? Eu acho que eu acho que no ano passado já mostrou uma melhora, mas eu ainda tenho uma impressão que esse time está jogando abaixo do potencial. Não, mas está jogando abaixo. Sim, desde o ano passado, eu digo assim, né? Não só nessa temporada. Não é porque ele está testando também? Eu acho que é um sintoma. É um sintoma. Nem os jogadores Por tecnicamente exemplo, estão no ápice. o Birner, fisicamente também ainda, né? É isso. O Birner falou sobre o Pulgar, que para mim é o melhor jogador da era Tite no Flamengo. A era Tite, né? Desde que ele assumiu. Um cara que transformou, tem um passe para frente, a qualidade para marcar, se apresenta para jogar. Ontem o garoto foi muito bem, o Igor Jesus. Elogiado pelo César Sampaio na coletiva. Foi muito bem, o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo no profissional. Mas também é precoce, né? Precoce. É o jogo contra o Bangu. Você tem que ver contra um adversário um pouco mais forte. E sobre a questão do Pedro, assim, eu acho que o que pesa a favor dele é, primeiro, quem levou ele para a Copa? O Tite. Quem gosta de um camisa 9 com essa característica? O Tite. Então ele larga na frente, já está muito claro que no Flamengo ideal na cabeça do Tite, hoje o Pedro está ali até porque ele está correspondendo. São 5 jogos, 5 gols na temporada. O Gabigol vai ter que trabalhar e ele já está trabalhando, está mais focado, perdeu peso, melhorou o rendimento dele para mim nessa temporada, um cara mais participativo. Só que assim, o Gabigol para mim não é ponta e também não é esse 9. Então assim, ele se encaixa mais jogando com o Pedro. Seria um 4-4-2,
né? Uma coisa... 4... Então, mas aí você está matando a Arrascaeta quase, né? A não ser que você pegue times fracos. Então. Aí nós vamos ter que discutir como é o sem bola, né? É o sem bola. Eu falo sobre o equilíbrio. Por exemplo, você pode Às jogar... vezes o Gabigol não joga não por causa dele, mas por causa da função que o Arrascaeta teria que exercer com o Gabigol no time, ou que o Gabigol teria que exercer. Então, ou uma coisa que eu falei aqui já semana, nós conversamos sobre isso que eu falei, a questão é, sem a bola, um dos caras que influenciam muito essa questão de sem a bola, de desequilíbrio, é o Gerson. Aí você foi no ponto. O Gerson com a bola é um jogadoraço. Te dá várias possibilidades, tecnicamente, tá? Mas sem a bola, como se joga no futebol hoje, ele procura esse reequilíbrio, né? Vamos dizer assim, reequilibrar o time sem a bola, justamente porque o Gerson não tem esse poder de marcação, por isso que joga o Pulgar sozinho no meio campo muitas vezes. E aí ele obriga, no ano passado ele fez muito isso, do Cebolinha voltar lá atrás ou jogar muitas vezes por dentro para você poder ter uma certa cobertura para dar liberdade para o Gerson, não dar liberdade para o Gerson, mas para ele poder estar um pouco mais seguro e um pouco mais, vamos assim, com uma cobertura maior em relação a sem a bola. Aí, como eu falei, nenhum jogador aqui, se o Arrascaeta, nós estamos discutindo que o Arrascaeta não pode ser intocável, o Gerson também não. Mas aí são duas compensações já, né? Eu acho que compensar para o Arrascaeta vale muito a pena. E compensar para o Arrascaeta que está sensivelmente alguns metros à frente do que o Gerson, né? E teria uma função de... O Gerson tem uma função mais impactante na parte defensiva sem a bola. Exato. E aí, Zé, eu concordo com a tua opinião, deve ter gente que está falando do outro lado da TV. Ah, mas, pô, os caras estão preocupados em não ter a bola, vai tirar o cara porque o cara joga bem, mas não marca. Por isso que o futebol brasileiro tá assim, sei o quê, porque a gente tá privilegiando a marcação. Não é isso, né, Zé? Não é isso. O futebol mudou. Se o Flamengo, se esses jogadores conseguirem entregar tantos por cento de posse de bola, controle do jogo através da posse de bola, ok. Só que o que nós estamos falando de Bangu, com todo respeito, para Carioca. Num cenário utópico, maravilha. Eu vou ter os melhores jogadores do mundo, os mais técnicos, eles vão controlar o jogo com a bola e eu não vou sofrer nada. Isso não acontece. Só para ficar uma carona. Flamengo 2019. Jogava muito com a bola, né? Não era vistoso, um time marcante. Nossa, vai pegar o pé de pressão deles. Era o melhor do continente disparado. Sim. E o Gerson, naquela época, ele desempenhava mais sem a bola. Só que são 4 anos se passaram, 5. Coisas assim, né? Os laterais, eles iam por dentro sempre sem a bola. Então, quando perdia a bola, tu tinha um homem a mais no meio para pressionar. Tu criava uma superioridade atacando, óbvio, tinha uma qualidade técnica absurda, mas quando perdia a bola, pelo lateral, dificilmente o Rafinha ou o Felipe Luiz, eles estavam por fora na linha de 4, eles estavam por dentro. Então era um homem a mais no meio campo, que empurrava um homem do meio campo mais pra frente, que empurrava o atacante mais pra frente, então conseguiu fazer um perde pressiona muito grande. Ah, mas e o espaço das costas? Justamente, eles eram muito eficientes nisso, então não precisavam se preocupar. E tinha velocidade, né? O Rodrigo Caio, naquele momento lá, em termos de velocidade de cobertura, ele conseguia fazer melhor isso versão dele. Com a maestria, assim, uma precisão sensacional. Pela leitura de jogo que ele tem, né? De cobertura, senso de posicionamento, ele conseguia fazer isso. Tanto que quando ele sai desse time do Flamengo por conta de lesão, o Flamengo sofreu para encontrar um zagueiro que tivesse essa velocidade para fazer as coberturas. Mas aí, o perfil de atleta, né? Por exemplo, os dois laterais, Rafinha e Felipe Luiz. Olha a diferença que é. O Rafinha e o Felipe Luiz muito mais... Maduros, Felipe, né? Muito inteligente. Muito mais sustentando do que indo. E hoje o Flamengo tem o Ayrton Lucas que apoia. Então, assim, é diferente. E, assim, esse time de 2019 vai ser uma eterna comparação.